é a experiência da Micropower, né, que vai estar aqui com o presidente da Micropower, Michel Muslins Swelt, que vai apresentar, que está dentro do foco processo, modalidade e desempenho. Bom dia a todos. Agradecer a paciência de vocês, né? Eu sou o último obstáculo entre vocês e o almoço. Então, vou procurar ser rápido. Ainda não? Ainda não? Então, ufa. Bom, primeiro agradecer o dom da vida e estar aqui, porque sem o meu pai, o Francisco, eu não estaria aqui, né? Então, obrigado pela vida e pela oportunidade aqui de apresentar esse caso para vocês. Vocês vão entender esse caso da Micropower, que pela primeira vez, né, apesar de sempre estar aí como protagonista do mercado na área de treinamento e desenvolvimento humano, é a primeira vez que a gente apresenta e vocês vão entender por quê. A história da Micropower ela começa há 30 anos atrás. Ela foi a empresa pioneira no e-learning no país. Hoje se fala em e-learning, mas quem trouxe o e-learning do país foi a Micropower. A Micropower, como primeira solução e plataforma nacional que integra não só módulos de aprendizado, como de gestão de capital humano. É a única empresa nacional que concorre com a Cornerstone, que o banco usa. Quem sabe um dia não vai usar a Micropower. Que concorre com a SAP. Então, é a única empresa nacional que hoje possui uma plataforma completa. E essa plataforma ela não é embasada em ideias ou teorias. Ela é embasada em ciência. A Micropower ela participa dos maiores congressos internacionais de treinamento e desenvolvimento humano e RH, e são em cima desses conteúdos que a gente participa anualmente desses congressos que a gente refaz e recicla o nosso produto e que a gente vende no mercado. Mas a gente usa também internamente. Então, essa história ela começa em 2013, esse case. Foi um momento em que eu me juntei à companhia, eu fiz minha carreira no setor automotivo, me formei aqui na Mauá, turma 35 mil, professor José Carlos fica feliz, certo, José Carlos? E vim para a Micropower com o objetivo de suportar a sua reinvenção. Por quê? Hoje a gente fala de HRTechs, AgTechs, foi realmente o setor que mais cresceu nos últimos anos, e a gente tem empresa de todos os níveis e de todas as qualidades. Existem até 5, 6 empresas aqui no ABC criadas a partir de ex-funcionários da Micropower. E a Micropower, sempre com esse protagonismo, ela precisava se reinventar porque o mercado se tornou competitivo demais. E aí, ao olhar para dentro, nós vimos que nós tínhamos o nosso produto, o Micropower Performa, nós tínhamos já todo o conhecimento sobre uma universidade corporativa, agora precisava fazer um pequeno ajuste, né, juntar os legos de uma maneira diferente para que a gente pudesse ter, né, um real impacto no negócio, sem fazer o processo tradicional que 9 entre 10 empresas fazem, que é começar com um aprendizado. Então, nós temos dentro do nosso produto, vocês não vão conseguir ver, então eu vou apontar aqui. São 2 pilares. O pilar de treinamento, aprendizado, e o pilar de desempenho. Muito bem. Qual que é o conceito normal, tradicional que as empresas utilizam? Eles focam muito na oferta de capacitação para os seus colaboradores e fazem os modelos de avaliação de desempenho tradicionais, 90, 180, 360. Algumas empresas introduzem calibração ao final do processo. Algumas têm metas, outras não. Alguns indicadores são SMART, outros não. Mas qual foi o nosso olhar quando nós pensamos em fazer a reinvenção da Micropower? O olhar dos 3 Ps: pessoas, processos e produtos. E nós
optamos por começar pelas pessoas. Então, nós começamos pelo pilar do desempenho. E isso veio de uma experiência que nós tivemos no setor automotivo, em uma empresa que eu trabalhei, não posso falar o nome, não trabalho mais lá, mas trabalhei por 15 anos, e ela faliu globalmente em 2008 e recebeu 89 bilhões de dólares do governo para se reinventar. E em 11 meses, ela pagou esses 89 bilhões de dólares para o governo americano. E como ela fez isso? Ela estabeleceu champions por vertical, ou seja, pessoas com bastante conhecimento científico-acadêmico naquela vertical e experiência, porque você só consegue falar, orientar, ensinar se você tem conhecimento e você tem experiência para falar sobre aquilo. Então, esses líderes de verticais criaram uma estrutura de grupos, né? Hoje, depois de 2008, 10 anos depois, 15 anos depois, se fala dos Agile Mindset, dos grupos ágeis, só que lá atrás já se fazia isso, a gente só moderniza com nomes. Criaram grupos multifuncionais com vocações e conhecimentos distintos, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar dentro da vertical de engenharia de produto. E ali a gente começou a fazer o quê? A trabalhar com o feedback constante nas pessoas e com o compartilhamento e o monitoramento e o suporte nessas pessoas para atingir os seus resultados de negócio. Mas e o aprendizado quando a pessoa não sabe? Pontualmente, se a pessoa precisasse de um aprendizado, uma capacitação formal num determinado saber, se fazia. Então, nós começamos com o que nós estruturamos dentro do nosso produto e dentro do mercado brasileiro como os 5 níveis de maturidade em T&D. O 5º nível, o nível do feedback contínuo. Então, quando nós, em 2013, precisávamos reinventar a Micropower face a todos esses novos players, nós introduzimos o feedback contínuo. Mas como introduzir o feedback contínuo? Qual é a base do feedback contínuo? A base do feedback contínuo, eu vou avançar, depois eu vou voltar, é o mapa de competências. Como é que você orienta uma pessoa de uma forma assertiva e que faz com que ela realmente mude? Seja a sua forma de fazer, que é o hard skill, ou sua forma de ser dentro da organização, que é o soft skill. Sabendo o que você espera de cada função dentro da companhia, quais são as competências necessárias para exercer aquela função. Hoje, depois da pandemia, há um boom no mercado falando de soft skills, né? Que é importante saber ser, se relacionar, porque nós tivemos um boom de crises e patologias mentais. Agora, como que você orienta a pessoa e dá um feedback sem posicioná-la no que você espera e em qual competência? Como que você cria dentro da sua organização uma trilha de capacitação sem essa trilha de capacitação estar atrelada a uma competência? É uma trilha de capacitação que não vai conseguir fazer um desenvolvimento individual e profissional de forma sustentável. Então, a primeira coisa que nós fizemos, pegamos todas as nossas funções, definimos quais foram as competências técnicas e comportamentais esperadas, em qual nível, e nós começamos a aplicar, através da liderança, o feedback contínuo em todos os colaboradores. E aí, em cima dos indicadores de resultado que a gente esperava, a gente começou a orientá-los. Muito bem. Começamos de cima para baixo. Então, dentro da nossa solução, existe o que chamamos de diário de bordo. O diário de bordo é um diário que você pode fazer no computador ou no app. A maioria da liderança já faz no app. Estou numa reunião, estou acompanhando o meu colaborador numa determinada tarefa e eu vejo que ele poderia ter feito melhor ou até vejo que ele está fazendo bem algo,
eu documento no meu diário de desempenho, sempre relacionado a uma competência, aquilo que eu vejo que ele está fazendo bem e tem que continuar, ou que ele precisa melhorar. Muito bem. Isso começou a trazer insumos de forma tangível para o momento da avaliação de desempenho, onde normalmente nas organizações que fazem semestral ou anual, o líder só vai lembrar o que aconteceu na semana passada. Um levantamento do ano passado do Congresso do SHRIM fala que 89% das pessoas do mercado de trabalho, eles gostam de ter avaliação de desempenho. E 92% não gostam da sua avaliação de desempenho. Ou seja, todas as pessoas querem avaliação de desempenho, querem receber feedback, querem ser suportadas e ajudadas a crescer profissionalmente, mas não gostam da forma como a sua companhia o faz. E por quê? Não é de forma objetiva, tangível, atrelada a uma competência prática que a pessoa precisa desenvolver e com evidência. Com evidência ao longo do ciclo, não só do que aconteceu na semana passada. Então, esse foi o primeiro ponto que nós trabalhamos. Inicialmente, em 2013, trabalhamos com o que nós tínhamos. Em 2015, nós adotamos o mapa de competências do Lominger. Em 2019, atualizamos o nosso mapa de competências através do estudo do SHRIM, do Congresso do SHRIM, das competências para a era digital. E em 2022, atualizamos também, segundo o novo estudo, que foi o pós-pandemia, algumas competências, principalmente de soft skills, mudaram. E de hard skills, apareceram algumas novas, como inteligência de dados, ciência de dados, etc. Bom, feito isso, né, nós começamos, né, lá em 2013, as reuniões de feedback contínuo. Quando você faz um feedback contínuo, você passa por duas etapas. Tá? Essa aqui é a nossa ferramenta de feedback contínuo. Então, através dos dias em que você trabalha com a pessoa, conversa com a pessoa, você registra os pontos de conversa, ele traz as observações do diário de desempenho e também traz o seu mapa de resultados corporativos. O feedback contínuo, ele é um processo que necessita, para ter sucesso, confiança. E confiança você só consegue conversando e ganhando intimidade. Por isso que a prática do feedback contínuo, para ela ter sucesso, ela precisa começar com uma maior frequência. Em 2013, nós fazíamos diário. 2014, passamos para quinzenal. E 2015, com a maturidade da organização, nós passamos a fazer mensal. Muito bem. E, lógico, sempre que necessário, você vai fazer um ponto de conversa. Mas o feedback contínuo entre líder e liderado, ele passa pela fase da dúvida, do teste e do acreditar. Então, as primeiras reuniões de feedback contínuo, essa é uma das lições aprendidas, então eu estou indo e voltando nos slides aqui, não reparem, é o quê? Você tem que fazer esse feedback contínuo e ter paciência. Porque a primeira fase, o colaborador não vai falar nada. Você vai falar, e aí, como é que estão as coisas? Vamos ver os resultados. O que você está achando da organização? A pessoa não vai falar nada. Por quê? Aquilo é novo. Ela não te conhece. Ela não sabe o que você vai fazer com aquela informação. A segunda fase, ela passa pelo teste. Então, ela começa a soltar pequenas informações. E quer saber o que você vai fazer com aquela informação. E se você projeta isso para o mercado atual, onde nós temos 55% de millennials, 20% de centennials, uns 10, 15% de X, que sou eu, e alguns baby boomers que já saíram, né? Se teimam e está lá, eu brinco, né? Mas nos dão a experiência, essa turma é mais desconfiada ainda. Né? Então, você precisa mostrar que você não vai fazer nada com essa informação. Né? Que aquela informação você vai trabalhar e dar uma devolutiva. E aí, a terceira fase é a fase da plenitude, da confiança, onde a conversa flui. E nessa hora,
é a hora que as pessoas começam a trazer ideias de revolução e renovação de processos e de inovação de produtos. Então, nós fizemos essa jornada de cima para baixo, ao invés de começar a forçar somente capacitações. Eu acho que é isso que foi a grande novidade, né, e diferença desse projeto em relação ao que a gente vê no mercado. Né, foi uma universidade corporativa ampliada, elevado a -1 aí. Nós começamos do inverso. Né? Bom, aí, indicadores. Lógico, você vai fazer o feedback contínuo, orientar, mas para você atingir uma meta. Seja um OKR, dependendo do nível, ou um KPI, se for um nível mais operacional. Muito bem. Aqui, né, no nosso sistema, todos os gestores, tá, eles conseguem ver as suas equipes, ele vai fazendo drill down. Nós temos aqui os objetivos, sejam eles OKRs ou KPIs, e na reunião de feedback contínuo, seja feito diário, quinzenal ou mensal, a gente revê as metas, o que era esperado, o realizado, e em caso de uma meta, né, de um resultado não atingir aquilo que era esperado, nós temos as ações corretivas que podem ser adressadas para os colaboradores. E aí aqui, junto o líder e liderado, eles definem qual é a melhor ação corretiva para que no próximo mês ele possa alcançar o resultado. E aí, aqui também uma lição aprendida é que a crença dos executivos, da alta direção, ela precisa ser e acreditar no RH e nas pessoas. Por quê, pessoal? Porque quando eu crio um plano de ação corretivo, eu, como líder, eu espero que o meu liderado atinja a sua meta. E se o dele ele não conseguir atingir, a minha meta não vai ser atingida. Enquanto a gente vê empresas que revisam processos, mas têm líderes com metas atendidas e subordinados com meta não atendida, não faz sentido algum. E isso a gente vê ainda no mercado. E o pior, depois do processo de avaliação de desempenho, você quer quebrar a cara de um líder, o líder se esforça o ano inteiro para criar observação, registrar, dar coaching, dar mentoring. Aí chega no final do ano, a pessoa não atinge. Vai para um processo de calibração, um pool de gurus de RH, mudam a nota e põem a pessoa no quadrante superior. E isso acontece. Então, enquanto a gente tiver esse tipo, né, de processo corporativo, a gente não vai mudar as pessoas. A gente pode implementar a transformação digital para melhorar uma linha de produção e melhorar um produto e ganhar faturamento. A gente pode implementar a transformação digital num processo, tornar o processo mais eficiente, precisar de menos pessoas, mas a gente não vai mudar as pessoas. E são as pessoas que modificam processos e criam produtos. E aí, dentro dessa jornada... só fazendo mais um comentário. Estou terminando, tá? Eu estou indo e voltando, mas não é para confundir vocês, não. Já estou quase no final, tá? Que eu voltei e falaram, puta, o cara voltou para o terceiro slide, né? Não, vamos lá. Os 5 níveis de maturidade que eu comentei, ele passa, né, na coluna da esquerda, no pilar aprendizado, nos 3 primeiros níveis. Então, aqui a gente fala aprendizado formal, que são os cursos que as empresas oferecem para os seus colaboradores, sejam cursos normativos, de compliance, de integração, né? O segundo nível, o aprendizado social, aquilo que ele aprende com os SMEs, os Subject Matter Experts, os especialistas de cada assunto, e o aprendizado on the job,
O aprendizado on the job é normalmente o que acontece com qualquer um que começa a trabalhar, né? Entra, sai produzindo aí, né? O que eu faço, né? Joga o passarinho de cima da árvore e faz ele voar. E aí aqui você precisa ter ferramentas dentro da companhia de suporte ao desempenho. Por quê? Quando a pessoa ela precisar fazer uma atividade, ela não vai saber. Então, ou ela vai consultar um expert, ou ela vai precisar fazer um aprendizado formal que é mais custoso e oneroso para as companhias, ou ele vai ter ferramentas de suporte ao desempenho dentro da sua plataforma, como videotecas, TVs corporativas, bibliotecas, né, knowledge base. Então, a pessoa vai fazer uma tarefa, tem uma dúvida, ele tem um acervo ali à sua disposição para fazer o seu on the job. 9 entre 10 empresas que a gente atende ainda está no primeiro nível. Não importa se é empresa pequena, média ou grande. Quando você fala de RH, capacitação, o pessoal fala, não, eu tenho um plano de treinamento. Ah, tem um plano de treinamento? O que é? Ah, aqui é o curso da LGPD, é o normativo e é o de integração. E fica chicoteando o funcionário para fazer, porque a meta do RH não é transformar um comportamento ou transformar um resultado, é cumprir o plano de treinamento. Então, enquanto a gente continuar com esse mindset, a gente vai demorar muito ainda para falar de transformação digital em suporte das pessoas. Tudo isso, né, tudo isso que eu comentei é alinhado a algo que eu sou fã e que não é novo, que é o sistema de gestão da qualidade, a ISO. A ISO existe há décadas, trabalha no conceito de melhoria contínua, trabalha no conceito de squads, trabalha no conceito ágil, só que com outros nomes. E o foco é o quê? Liderança. Liderança faz a roda girar. Liderança com coaching, mentoring, orientação, conhecimento científico, acadêmico e experiência ajuda a fazer um correto planejamento, suporta a operação, dá feedback contínuo e, em cima dos dados gerados pela companhia, aí o Analytics, que aí entra as ferramentas disruptivas da tecnologia para ajudar o RH a tomar decisões baseadas em dados, promove a melhoria contínua. Tudo isso sempre atrelado ao conceito da ISO 9001. Já falei das lições aprendidas. E aí, aqui é a nossa ressonância magnética do nosso nível de maturidade no potencial de toda a nossa solução e de todas as melhores práticas, porque quando eu falo da nossa solução é embasada nas melhores práticas de RH. Começamos lá em 2013 com 66%, 33% em aprendizado e 33% em desempenho. O aprendizado aqui bem focado no on the job, ferramentas de suporte ao desempenho, e aqui feedback contínuo e indicadores. E ao longo do tempo nós fomos melhorando. Hoje faltam apenas 7% para a gente chegar na plenitude. E aqui é bem focado no aprendizado formal. E por que a gente deixou por último o aprendizado formal? Porque o nosso core é a pessoa, é o profissional ao ingressar na companhia. E para ingressar na companhia, a gente já passa pelo pressuposto em que eu tenho mapeado o que eu preciso, o que eu espero dela, de hard e soft skill. Então, como é feito o processo de recrutamento e seleção, em qual ferramenta, para nós, é indiferente. O que eu tenho que garantir? Uma vez que a pessoa entrando na companhia, eu tenho um onboarding eficiente, eu tenho o acompanhamento da sua jornada de forma eficiente, e eu deseje que ela permaneça conosco o maior tempo possível. O ciclo médio, hoje, de acordo com o último estudo apresentado,
No mundo, médio, vários setores, vários níveis hierárquicos, são 24 meses. Os 6 primeiros meses, a pessoa passa mais consumindo o recurso da companhia do que produzindo. 12 meses de produção. E no 18º, 19º mês que ela decide sair da companhia, a sua performance começa a sair. Então, a gente tem que fazer essa jornada aqui dos 24 meses se prolongar para 28, para 30, para 36, ou, como no caso da Micropower, e isso mostra um resultado prático como isso funciona, nós temos praticamente 90 funcionários hoje, 30 anos de empresa, uma área de BPO com jovens de primeiro emprego, que tem um alto turnover, a média de casa são 11 anos. Tá? Estou tirando os fundadores, tá? Senão a média vai para cima, né? Então, estou tirando os fundadores aqui. Tá? Já falei, então, aqui é o aprendizado formal. Muito provavelmente nós não vamos investir tempo e dinheiro, mesmo tendo uma área que desenvolve conteúdos formais para as empresas, em desenvolvimento formal. Porque o aprendizado formal ele afeta apenas 4% do seu resultado final. Aqui os nossos indicadores, né, financeiros, de produtividade, etc. Só para vocês terem uma ideia, né, a produtividade da nossa área de projetos de implementação, né, do Performa nos clientes, hoje a gente entrega, se não me falha a memória, 12% a mais do que em 2023, com 60% a menos de pessoas. Ah, mas então vocês deixaram 60% para trás? Não. Né, essas pessoas são realocadas, têm planos de desenvolvimento individual. Né, então, não é simplesmente um corte face à eficiência processual. Elas são realocadas. Então, hoje, a nossa capacidade de entrega é maior com muito menos pessoas. Por quê? Capacitamos melhor elas. Essas pessoas que faziam um trabalho digitalizaram seus processos, e essas pessoas que digitalizaram os processos trabalharam com os desenvolvedores para a gente otimizar o nosso produto à luz dessas novidades do mercado. Planos futuros, né, continuar, logicamente, com a digitalização dos nossos processos. Né. Ainda temos muito o que fazer, apesar de uma empresa de 90 funcionários, ela tem, se você começa a avaliar de uma forma bem criteriosa, muitos processos ainda a serem melhorados. Né. E o que a gente quer introduzir no nosso produto, para nós e para os nossos clientes, é o conceito agora, isso já sai agora, que é um conceito da evolução dos modelos de avaliação de desempenho, que chama-se Continuous Performance Management, o gerenciamento contínuo de desempenho. Isso é uma forma nova de se acompanhar resultados, que nós vamos trazer de inovação para o mercado brasileiro agora no segundo trimestre. E depois, né, trabalhar com o Power BI, que a gente já tem integrado com a nossa plataforma, para prever essa decisão de saída do colaborador. Para que a gente possa suportar as empresas nesse 18º, 19º mês, ter sinais de que a pessoa está querendo ir para outro local. E aí ter ações de prevenção dessa perda. Né? Isso é algo que a gente vai trabalhar, né, com a inteligência artificial para fazer isso. Aí dos pilares nós atendemos 4 dos 16, mas para a nossa realidade a gente entende que esses 4 são 100% do que é relevante para nós. Dos eixos aqui nós temos 3 dos 4 de transformação digital e 1 dos eixos habilitadores, que é a parte principal, né, de educação e capacitação profissional.
Trabalhamos com, logicamente, internet, mobilidade, conectividade, tecnologia de dados e inteligência artificial, né? O resto, né, manufatura, biotecnologia, isso não se aplica para nós. Como ESG, é simples, mas é bem relevante, né? É um escritório, né? Então, o que a gente tem ali é consumo de energia elétrica, e papéis e insumos. Então, isso, a gente já praticamente digitalizando todos os nossos processos, nós reduzimos o consumo, né, de material de escritório, né? E de sociedade, né? O Fábio comentou algo interessante do Virtual Vision. Nós empregamos desde 99 deficientes visuais, mas não como cota. Eles sim trabalham, eles entregam, né? E junto com o Banco Bradesco, que foi nosso parceiro aí por muitos anos, distribuímos o Virtual Vision para correntistas do banco por décadas, aí ajudando e suportando na inclusão dessas pessoas, na capacitação dessas pessoas para o mercado de trabalho. E hoje o Virtual Vision ele não é comercializado, né? Já há alguns anos, ele é doado. Tá? Então, nós temos uma série de ações junto a governos municipais, estaduais e federal para doação da licença para a empregabilidade dos deficientes visuais. É isso. Muito obrigado.